pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas leituras do mês de janeiro. Eu havia colocado 5 livros na minha TBR pro mês de janeiro. Eu achei que eu ia conseguir ler os 5 livros e mais um pouco, porque rolou a maratona literária de verão. Mas infelizmente, ler mesmo, eu só consegui ler durante os sprints de leitura que eu participei. Eu não consegui acompanhar a maratona, infelizmente esse mês ele foi um pouco conturbado, aconteceram várias coisas, foi muito corrido e eu não consegui ler o tanto que eu gostaria de ler. Mas antes da gente falar propriamente dos livros que eu li e dos que eu não li, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda muito ao crescimento do canal e a divulgação do vídeo, porque é através da sua interação, do seu like e do seu comentário que o YouTube entende que esse conteúdo é legal e então ele indica esse vídeo pra outras pessoas que consomem literatura aqui na plataforma, assim como nós. Aproveita também para se inscrever caso você ainda não seja inscrito e se você ativar o sininho que fica do lado do inscrever-se, você vai receber notificação toda vez que sair vídeo novo. Bem, e se você gostar de algum dos livros que eu falar aqui e quiser comprar, se você o fizer através do link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou ganhar uma pequena comissão, porque todas as compras feitas através desse link lá no site da Amazon, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada a mais sobre isso. Eu comecei o mês de janeiro lendo O Mapa de Sal e Estrelas, que é o livro do mês 12 da Tag Inéditos. Era pra eu ter lido durante o mês de dezembro, acabei não conseguindo, acabei enrolando a leitura dele e fui ler só em janeiro. Esse aqui, ele tem uma pegada ali de realismo fantástico e ele vai contar duas histórias intercaladas. A história da Nun, que é uma jovem de 12, 13 anos, que mora na Síria junto com a mãe e as duas irmãs mais velhas e acaba que a casa delas é bombardeada porque a história ela se passa durante o ano de 2011, onde teve aquele conflito, aquela guerra civil na Síria. Então a gente vai acompanhar a Nun e as duas irmãs e a mãe precisando fugir ali da cidade onde elas estavam morando e procurar refúgio junto de outras pessoas refugiadas também, até conseguir chegar à casa do tio. E intercalando com isso, a gente vai ver a história, uma história um pouco mais fantástica, com uma pegada um pouco mais de fantasia, assim, que seria a história de uma jovem que se fantasia de menino para poder seguir com uma expedição de um cartógrafo que tem como objetivo criar o maior mapa já visto pelos seres humanos. Essas histórias têm uma diferença de 1000 anos, elas acontecem com uma diferença de 1000 anos, e é muito legal ver os pontos intercalando entre uma e outra. Eu falei mais sobre esse livro no vídeo que eu fiz exclusivo sobre esse livro, mostrei também a edição que tá lindíssima, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Depois eu peguei então Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse aqui ele tá na minha meta de leitura anual, com parte dos clássicos. Eu me propus então a ler um pouco mais, quer dizer, a ler um pouco mais não, a começar a ler clássicos no ano de 2021, porque até então eu tinha lido o quê? 1 ou 2 no máximo. E eu comecei pela Revolução dos Bichos, que é um livro mais fininho, e eu achei que não seria assim uma entrada muito complicada no gênero. Realmente esse aqui, ele é bem o que o George Orwell fala mesmo, é um livro para qualquer idade ler, para qualquer pessoa entender. Você não precisa ser letrado nem nada do tipo para compreender a mensagem que ele quer passar aqui nesse livro. Ele é uma fábula que vai contar a história então de uma fazenda onde os bichos resolvem se rebelar contra os seres humanos. Os porcos seriam então os seres mais inteligentes dessa fazenda e eles vão liderar essa revolução. Então, após a revolução, após expulsarem os dois, o casal, o dono da fazenda, né? Eles precisam fazer com que a fazenda funcione, precisam fazer todos os trabalhos que eles já faziam, só que em prol de si mesmos. As histórias têm várias reviravoltas ali. Por ser uma fábula, é uma história que não é muito aprofundada, os personagens eles não têm muitas camadas. O cavalo ele é visto como trabalhador, então você vai ver ele trabalhando até ele morrer. É basicamente assim. Mas como o próprio autor fala aqui no final desse livro, esse é realmente o intuito dele. Daí, para completar um dos desafios da Maratona Literária de Verão, eu peguei Serpentário, do Felipe Castilho. Eu queria muito ler alguma coisa do Felipe Castilho, já tem muito tempo, e eu resolvi começar então por Serpentário porque ele é um livro único, seria uma ficção adulta única. E deu super certo, ele tem algumas pegadas de misticismo, de realismo mágico,
de magia, de fantasia, não sei muito bem. Confesso que eu fiquei um pouco bugada aqui nesse livro. Eu também fiz um vídeo exclusivo para esse livro, que eu falei um pouco mais sobre a leitura, sobre a história, sobre as minhas impressões. Não tem spoiler, tá, pessoal? Nem esse aqui, nem o Mapa de Sal e Estrelas tem spoilers. Vocês podem assistir o vídeo tranquilamente, que eu não falo nada mais do que tem na sinopse, ou um pouquinho mais além do que tá na sinopse, só pra vocês entenderem o contexto da história. Mas eu sempre tento fazer esses vídeos de uma forma que instigue vocês a lerem esses livros. E eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Bem, foram esses 3 livros que eu consegui finalizar no mês de janeiro e ficou sem ler no mês de janeiro, ficou pela metade. O Briesen, que é o 3º volume da série do Eragon, eu parei aqui, eu parei na página 280. Esse livro ele tem 694 páginas, se eu não considerar a parte final que fala sobre a pronúncia dos nomes e tudo mais. E eu parei um pouco antes da metade. Esse início desse livro tá muito chato, muito parado, muito cansativo. Tá muito chato ler o Eragon fazendo nada, indo de um lugar pro outro, simplesmente isso. E o último livro que eu deveria ter lido no mês de janeiro, que eu não consegui finalizar, mas eu vou finalizar agora nesses primeiros dias de fevereiro, é Frida Kahlo. Esse aqui é o livro que veio pela tag Inéditos no mês de janeiro. Essa edição tá muito bonita, assim como a edição do mês de dezembro, as folhas elas não são impressas em tinta preta, é tinta azul, e combina muito, né, toda a diagramação do livro combina muito com os quadros pintados pela Frida. E aqui no início a gente vai ter um breve resumo sobre a biografia da Frida. Mas o livro não é uma biografia, o livro não é nada desse tipo. A autora ela pegou toda a história da pintora mexicana e romantizou. Então tem coisas reais que realmente que a Frida passou, como o casamento com o Diego Rivera e outros detalhes da vida, como acidentes, doenças, problemas de saúde e tudo mais. Momentos em que ela pintou os quadros, anos que ela pintou os quadros, mas todos os acontecimentos para preencher esses pontos de um a outro e ligar um ponto de um a outro, foi tudo criado pela imaginação da autora. Então assim, é meio que uma biografia, meio fantasiosa, meio imaginada ali, e é mais ou menos isso. Tá sendo interessante ler, tem alguns pontos que estão me incomodando, porque é uma história que se passa em 1930, até antes, né? Então tem alguns costumes que me incomodam um pouco quanto à questão de machismo, de casamento, de traição e tudo mais. Mas é uma leitura que eu tô gostando bastante de fazer, porque até então eu mal sabia quem era a Frida Kahlo. Eu sabia que Frida Kahlo tinha sido uma pintora mexicana, mas eu não sabia muito mais da vida dela. Então tá sendo bem interessante acompanhar a história dela aqui através desse livro. Bem, então essas aqui foram as minhas leituras feitas e as leituras não feitas do mês de janeiro. Provavelmente vocês vão me ouvir falar um pouquinho mais desses 2 livros aqui, porque assim que terminar eu quero trazer um vídeo falando melhor sobre o livro da Frida Kahlo, com mais detalhes pra vocês entenderem melhor essa leitura. E assim que eu finalizar eu quero falar sobre o que eu achei, assim como eu faço sobre todos os livros da tag Inéditos. Briesen é um livro que provavelmente eu não vou trazer vídeo resenha, uma vez que ele é o 3º volume da série. É um pouco complicado de falar de continuação sem dar spoilers, então fica um pouco difícil, mas provavelmente eles vão aparecer no vídeo de leituras de fevereiro, porque eles vão ser finalizados em fevereiro. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, isso ajuda muito no crescimento do canal, no crescimento do vídeo, na divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!